enquanto ele ainda falava às multidões, sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, querendo falar com ele. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Ele, porém, respondeu ao que lhe falava: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E apontando com a mão para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois quem fizer a vontade de meu Pai que está no céu, este é meu irmão, irmã e mãe. Quem fizer a vontade de meu Pai que está no céu, este é meu irmão, irmã e mãe. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Concede-nos, Senhor, a graça para anunciá-la e que o Senhor, por ela, traga vida e salvação. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor Jesus Cristo, nesta passagem tão comovente que acabamos de ler, ele fala da família terrena, mas ele também fala da família espiritual. Jesus, como todos sabem, nasceu e foi criado por José e por Maria. E quando no tempo próprio ele começa o ministério, com certeza a sua família estranhou muito a sua saída de casa. Provavelmente José era morto, ele, o primogênito, agora era o líder, era o responsável pelo sustento do lar, por estar à frente da família. E a Bíblia diz que Jesus estava ensinando, e ele estava ensinando para multidões, e provavelmente essas multidões foram um empecilho para que sua mãe e seus irmãos, que estavam do lado de fora, conseguissem entrar e conseguissem falar com ele. É interessante, meus irmãos, que em Mateus, capítulo 1, verso 24, despertado do sono, José fez o que o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher, Maria, mas não a conheceu na intimidade, ou seja, não teve relações sexuais com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Jesus. O texto deixa claro que, enquanto ela não deu à luz a um filho, gerado pelo poder do Espírito Santo no seu ventre, José não a conheceu na intimidade. O verbo conhecer é usado na Bíblia para descrever o relacionamento sexual. Quando se diz que um homem conheceu uma mulher, está querendo com isso dizer que eles tiveram um relacionamento sexual. Portanto, a ideia e a doutrina que a partir do ano 380 surge da perpétua virgindade de Maria, carece de fundamentação bíblica. Aqui nós somos informados que sua mãe e seus irmãos foram ao encontro de Jesus para falar com ele. E em Mateus capítulo 13, verso 55, as pessoas dizem: não é este o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas?
Mateus 13:55, pelo menos 4 irmãos de Jesus são chamados e descritos pelo nome. Não há qualquer evidência bíblica de que, como tentam explicar os teólogos católicos, de que esses são filhos de José de um primeiro casamento anterior ao seu casamento com Maria, ou que eles eram os primos de Jesus e não irmãos de Jesus. Por isso, essa doutrina da perpétua virgindade de Maria, ela não pode ser biblicamente fundamentada. A leitura natural do texto nos faz compreender que José não a conheceu enquanto ela não deu à luz ao seu filho primogênito Jesus, o ente santo gerado pelo Espírito Santo em seu ventre. Mas após o nascimento de Cristo, ela teve uma vida normal como esposa, como mulher e como mãe, e teve outros filhos com José, seu marido, o que em absolutamente nada diminui, inferioriza a sua humildade e o fato de ser ela serva do Senhor. Quando Agostinho, que foi um grande teólogo cristão, por vir de uma convicção platônica, ele era um filósofo que acreditava na visão de Platão, e para Platão o corpo é a cova da alma, e para os gregos o mal reside na matéria. Com esta visão errada a respeito do corpo e da matéria, que não procede da Bíblia, mas do pensamento grego, então a virgindade foi exaltada como um estado de perfeição, um estado de maior espiritualidade do que o estado de casado, ou o celibato. Então, começou a se propagar a ideia de que quem é celibatário, abre mão do casamento e mantém-se virgem, está espiritualmente em um patamar superior. Na verdade, quando a Bíblia exalta o celibato e a virgindade, é simplesmente porque, quando casamos, precisamos dar atenção à esposa e família, a esposo e família. E o casamento consome muito do nosso tempo, e é necessário que o tempo seja dado à família. No entanto, os que se mantêm virgens e os que abraçam a virgindade e a vida celibatária, a vida de solteiro, poderão se dedicar integralmente a Deus e a sua obra. Então, só pelo fato da dedicação total e exclusiva a Deus é que o apóstolo Paulo faz uma apologia, uma defesa do celibato ou de se manter virgem, para poder dar o melhor de si, tudo de si, na obra do Senhor. Não que isso coloque esta pessoa num patamar espiritual mais elevado, como se a vivência da vida sexual dentro do casamento, num contexto de afetividade e amor conjugal, isso de alguma maneira nos colocasse numa situação de inferioridade espiritual. Jamais. Por isso, é comum a igreja evangélica afirmar que Maria, após dar à luz o seu filho Jesus, o próprio Filho de Deus, ela tem uma vida normal com seu esposo e tem outros filhos com ele. E o Novo Testamento nos apresenta este fato. Ora, eles estavam do lado de fora, querendo falar com Jesus. E alguém passa o recado à frente. Tua mãe e teus irmãos estão lá fora. Eles querem falar contigo. Jesus sempre foi considerado o mestre dos mestres, o mestre por excelência. E ele sempre aproveitava uma oportunidade para ensinar uma lição espiritual. E ele vai aproveitar essa situação familiar para ensinar uma verdade sobre a família espiritual.
E ele então pergunta: quem é minha mãe? É Maria? Quem são os meus irmãos? E ele, apontando com a mão, diz o texto, e a mão direcionou-se para os seus discípulos. Ele disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Os meus discípulos são a minha família. É por isso que está escrito na carta aos Romanos que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ele é o herdeiro e nós somos co-herdeiros com Ele da herança celestial. Jesus Cristo nos apresenta a Ele e seus discípulos como família espiritual. E Jesus não quer apenas dizer que quem me segue é minha família por uma questão de egoísmo, mas o que há em comum entre Jesus e os seus discípulos é que Jesus sempre estava disposto a fazer a vontade do Pai. Vamos ver, veja aí em Mateus 3, versículo 17, o que é que o próprio Pai diz a respeito do próprio Filho. Mateus 3,17 diz que por ocasião do batismo de Jesus, uma voz do céu disse: este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Ele me dá prazer. Eu me agrado dele porque ele sempre faz aquilo que me agrada. Ele é o filho obediente. Ele só faz o que me agrada, ele não faz o que me desagrada. Em Mateus capítulo 12, versículo de número 18, nós temos Mateus 12, 18. Jesus disse para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta Isaías: aqui está o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem meu ser se agrada. O ser do seu filho o agradava, porque Jesus jamais desagradava o Pai. E em Mateus capítulo 17, a voz de Deus ressoou novamente, audivelmente, e o Pai deu o seguinte testemunho sobre o Filho. Mateus 17, 5. Ele estava ainda falando quando uma nuvem luminosa os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me agrado, a ele ouvi. O que há em comum entre Jesus e seus discípulos, e o que nos torna a família de Jesus, é o fato de que conhecemos e praticamos a vontade de meu Pai. Disse: quem fizer a vontade de meu Pai, este é meu irmão, esta é minha mãe, é minha irmã. Jesus está deixando claro que uma família espiritual está sendo formada, a igreja. A igreja não é constituída de pessoas batizadas, de pessoas que são doutoras no conhecimento da vontade de Deus, pessoas capazes de pegar a Bíblia e recitar todos os versículos sobre cada uma das doutrinas. Família de Jesus é quem fizer a vontade de meu Pai, quem tem os meus mandamentos e os guarda e os obedece. Esse é o que me ama. Não basta ter. Tiago fala e nos adverte, porque é notório que nós somos excelentes ouvintes da palavra. Promovemos conferências com horas de preleções, compramos DVDs e CDs, colocamos lá no nosso celular, no nosso aparelho eletrônico,
nas nossas caminhadas estamos ouvindo mensagens, temos prazer em estudar, mas não é aquele que conhece profundamente, exaustivamente, eruditamente a vontade do Pai, que é a família de Jesus, mas é aquele que faz a vontade do Pai. Portanto, você pode ser um grande conhecedor da vontade de Deus. Você pode saber recitar todos os versículos que descrevem a vontade de Deus. Se você não faz a vontade do Pai na sua vida, você não é mãe de Jesus. Se você é mulher e tem idade para ser mãe de um homem de 31, 32 anos, você não é irmã dele. Se você tem idade, você não é irmão dele, você não é nada dele. Jesus está ensinando a partir de um contexto interessante, sua família querendo falar, para deixar claro que a sua família é constituída daqueles que são os seus discípulos. E sabem o que o discípulo faz? O discípulo segue o mestre. A palavra discípulo significa aprendiz. É uma palavra transliterada do grego para o português. Literalmente, a tradução da palavra discípulo é aprendiz. Jesus é o mestre, o discípulo imita o mestre, o discípulo aprende com o mestre, o discípulo segue o mestre. E o mestre, Jesus, viveu sua vida em obediência à vontade do Pai. Não para satisfazer a sua vontade, mas a vontade do Pai. Por isso, você pode estar aqui todos os domingos, você pode participar de muitas conferências, comprar horas e horas de conferências teológicas e bíblicas e ser um grande ouvinte, um prazeroso ouvinte das pregações. Você tem prazer em ouvir a palavra. Você se deleita em ouvir um sermão que expõe o ensino da Bíblia. Se você não faz a vontade de Deus, com a ajuda do Espírito Santo e com o poder dele, você não é discípulo, eu não sou discípulo e nós não pertencemos à família de Jesus, porque a família de Jesus é constituída daqueles que fazem a vontade do Pai. Jesus, por exemplo, ele declarou de forma maravilhosa, dizendo: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. A comida é o que nos nutre, é o que nos mantém de pé, é o que nos dá forças, o combustível para nos manter em pé e saudáveis, é o alimento. Jesus está dizendo: a minha comida, o que me alimenta, o que me nutre, o que me mantém de pé, não é conhecer, mas é fazer a vontade daquele que me enviou. Ele disse mais, ele declarou: não posso fazer coisa alguma por mim mesmo. Conforme ouço, assim julgo, e o meu julgamento é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus procurava a vontade do Pai que o enviou. Você procura a vontade do Pai para todos os aspectos da sua vida? Você tem decisões a tomar. Você procura o querer de Deus para cada uma delas? Jesus procurava. Ele mesmo declarou o seguinte, ouçam atentamente: pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a daquele que me enviou. Ele desceu do céu, ele foi enviado à terra. Com que propósito? Satisfazer-se? Agradar-se? Realizar o seu querer? Não. Fazer a vontade de meu Pai que está nos céus. E a vontade daquele que me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos os que me deu, mas que eu o ressuscite
no último dia. Porque esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna e eu o ressuscite no último dia. Jesus procurava fazer a vontade do Pai. Ele disse: o meu Pai não me deixa só, porque faço sempre o que lhe agrada, ou seja, faço sempre a sua vontade. A vida piedosa é a vida vivida em torno da vontade de Deus, que nós precisamos conhecer. Esta vontade, este querer de Deus está revelado. E nós encontramos na palavra de Deus esse querer. Por isso, é muito importante que você pare para pensar se você é uma pessoa religiosa, frequentadora dos cultos, mas você faz sempre a sua vontade, e não a vontade de Deus. Então você está se enganando e se iludindo no que diz respeito a ser discípulo, a ser igreja e a ser de Deus. Por exemplo, vamos ver no Evangelho de Mateus algumas evidências, por exemplo, da vontade de Deus, só para que os irmãos tenham uma ideia. Jesus deu a seguinte orientação, que é muito importante para cada um de nós. Ele disse assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Já pensou? Muitos de nós nos dirigimos a Ele dizendo: Senhor, Senhor, e nós estamos usando a nomenclatura certa. Ele é Senhor. Qual é a implicação de reconhecê-lo como Senhor? Somos seus servos. Escravos fazem o que querem ou fazem o que os seus senhores querem. Os escravos fazem e cumprem a vontade de seus senhores. Portanto, é uma incoerência chamá-lo de Senhor e não fazer o que ele quer. Por isso ele diz: nem todo que me diz Senhor. Logo, tem muita gente religiosa que o chama de Senhor, entrará no reino do céu. Quem é que vai entrar no reino do céu? É quem é religioso e chama Jesus de Senhor? Não. É quem faz a vontade de meu Pai que está no céu. Naquele dia, o dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Quantas profecias em teu nome nós fizemos, nós entregamos às pessoas? Em teu nome, Senhor, não expulsamos demônios. Quantos demônios, quantas pessoas cativas, escravizadas pelo poder satânico, endemoniadas, em teu nome foram libertas, quando nós invocamos o teu nome sobre elas. Senhor, em teu nome não fizemos muitos milagres? O teu nome estava na nossa boca, Senhor, e foi o teu nome invocado sobre o enfermo, e milagres foram realizados em teu nome. Jesus lhes dirá claramente: nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Observem, praticar a vontade de Deus, praticar o mal. Tem pessoas que se dirigem a Jesus chamando-o de Senhor, profetizam, fazem milagres, expulsam demônios em nome de Jesus, mas eles praticam o mal. Jesus os conhece. Jesus sabe como é a vida diária deles. E sabe que são pessoas que praticam a maldade, a iniquidade. Apesar de religiosos e operadoras de milagres. E isso, meus irmãos, se não for discernido, nós simplesmente daremos o nosso aval aos operadores de milagres. E qual é a bandeira hoje de algumas igrejas? Essa é a igreja verdadeira, aqui tem poder, aqui se operam milagres. Será que os milagres, as profecias e os exorcismos,
eles são provas irrefutáveis de que aquela é uma igreja de Deus, Jesus lhes dirá: nunca vos conheci, afastai-vos, vão embora, vocês praticam o mal. Como é possível operar tantas coisas no nível sobrenatural e ao mesmo tempo praticar a maldade, a iniquidade? É possível, Jesus está dizendo. Mais ainda, todo aquele que ouve estas minhas palavras, ele está concluindo o Sermão do Monte, e as põe em prática, a quem Jesus compara? A um homem que ele chama de prudente, que construiu a casa sobre o alicerce sólido da rocha. Mas aquele que ouve as palavras do Senhor e não as pratica, Jesus o chama de imprudente, como um homem que construiu a casa sobre a areia, e ele disse: a chuva cai. Ele diz: os rios transbordam. E ele disse: os ventos batem contra aquela casa e ela cai. Porque o que nos mantém de pé não é conhecer a vontade de Deus, não é operar milagres em nome de Cristo, mas é fazer a vontade de Deus. E a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses: e esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vocês se abstenham da imoralidade. A vontade de Deus é santidade, é praticar a justiça, que é viver de acordo com a retidão divina. E a retidão divina está revelada nos mandamentos de Deus. Por isso, tem muita gente se enganando, tem muita gente se iludindo. Você acha que o fato de estar aqui e frequentar esses cultos, trazer o seu dízimo, será que você acredita que pode, com religiosidade, agradar a Deus quando vive uma vida de desobediência? Vamos ver algumas evidências da vontade de Deus. Jesus pregou dizendo: arrependei-vos, porque o reino de Deus chegou. A vontade de Deus é que diante dele, o rei, nos arrependamos. Você já se arrependeu? Jesus declarou. Daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo: arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. Jesus pregou o arrependimento. Ele não pregou o remorso, ele não pregou tristeza pelos erros cometidos, ele pregou arrependimento, mudança. Mudança que é precedida de tristeza pelo erro cometido, que é precedido do reconhecimento do erro cometido. Mudança, arrependimento. Em Mateus 6:10, ele nos ensina a orar, e nós devemos, então, quando orar, fazer a oração do Pai Nosso, pedir: seja feita a tua vontade. Que a tua vontade seja feita. Observem bem, a oração do Pai Nosso não é reza para ser repetida, é roteiro a ser seguido. São os temas que jamais podem deixar de estar presentes nas nossas orações diárias. E um dos temas que não podemos deixar de abordar quando oramos é: Senhor, que a tua vontade seja feita na terra, como ela é feita no céu. Sim, Jesus disse: vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados. Essa é a vontade dele. Você tem obedecido? Por exemplo, em Mateus 19, Jesus Cristo fala dizendo: perguntaram a ele sobre o divórcio, e o que é que ele responde? Não lestes que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher? Aí vem o movimento homossexual dizendo: existe a terceira opção. E aí tem pastores gays, pastoras lésbicas, igrejas hoje fundadas, lideradas por pastores e pastoras que são homossexuais,
e que tem um rebanho de homossexuais, e Jesus está dizendo que discípulo dele é quem faz a vontade do Pai. A vontade do Pai é: não lestes que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher, e ele ordenou: o homem deixa pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão uma só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. O que Deus uniu, o homem não separe. E tem crente divorciando, defendendo o divórcio, incompatibilidade de temperamento. Irmãos, quem é discípulo de Jesus é quem faz a vontade. A vontade do Criador é que um homem e uma mulher, casamento monogâmico e heterossexual, um casamento que aos olhos de Deus é indissolúvel. Só Deus pode pôr um fim ao casamento quando Ele nos chama à sua presença. E muitos de nós dizemos assim: não, eu vou divorciar. Questionaram o divórcio, mas Jesus disse: mas eu vos digo que aquele que se divorciar de sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, e se casar com outra, comete adultério. E quem casar com a divorciada, comete adultério. Meus irmãos, essa questão do divórcio é muito delicada. Mas o fato é que nós abrimos mão, dentro do povo de Deus, se abre mão do casamento, como quem abre mão de uma sociedade. Eu resolvi com um amigo colocar um negócio, não está dando certo, cada um para o seu lado. Essa não é a vontade do Pai. Será que nós temos hoje realmente muitos discípulos, ou temos muitos religiosos enchendo os templos? Jesus Cristo disse: quem fizer a vontade de meu Pai é meu discípulo. E esse Jesus maravilhoso, ele no jardim do Getsêmani, diz a palavra de Deus que, adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Aqui está, este é o meu filho amado, que me dá prazer. Ele me agrada, porque ele diz: meu Pai, não seja como eu quero. Ah, meus irmãos, o eu quero tanta coisa que Deus não quer. Mas quem perder a sua vida por causa da vontade de Cristo vai ganhar aquilo que aparentemente está perdendo. Quando você deixa de realizar o seu ego, o mundo diz: faça o que o seu coração pede. Se você quer, se você tem vontade, não é errado, não pode ser errado. Por que é errado? Porque o parâmetro maior não é a nossa vontade, não é o nosso querer, mas é o querer de Deus. E por 3 vezes, nosso amado Redentor, o Filho de Deus, ele disse: não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Então, meus irmãos, Jesus tem toda a autoridade para dizer quem é minha mãe, quem são meus irmãos, de apontar para os seus discípulos dizendo: os meus discípulos, que fazem a vontade do meu Pai, como eu também faço a vontade do meu Pai, esses são os meus discípulos, a minha família. Eu tenho muitas mães, eu tenho muitos irmãos, eu tenho muitas irmãs. E quem são eles? Os que fazem a vontade de meu Pai. Por isso, amados irmãos, queridos, não nos enganemos, nem percamos tempo. Procuremos ler a palavra para conhecer a vontade. A vontade de Deus é que eu ame a minha esposa e eu me sacrifique por ela. A vontade de Deus é que ela seja submissa à minha liderança. Mas eu não concordo com isso. Então, brigue com o Criador.
Se você não concorda, brigue com o Criador. A vontade dele é essa. A vontade dele é que nós sejamos santos. A vossa santificação, abstenham-se da imoralidade. Vivemos num mundo imoral, sob todos os aspectos. A vontade de Deus é que sejamos santos, e é impossível ser santo e ter contato com imoralidade de toda natureza e de todo tipo. Desde o adultério, a pornografia e as coisas que o mundo hoje devia ter vergonha, no passado era motivo de vergonha, hoje é motivo de entrevista. Quanto mais sem vergonha e promíscuo uma mulher, um homem for, esse é o que presta para dar entrevista, para de uma maneira desavergonhada falar da sua prostituição em público. E essas são as pessoas que são exaltadas na nossa sociedade. É quem faz a vontade de Deus que é discípulo. Se você faz, você é discípulo. Jesus não está dizendo quem se batizou, quem é membro da igreja. Ele está dizendo quem faz a vontade de Deus. Então, amados irmãos, Deus nos deu a sua vontade revelada. Está na palavra de Deus. Temos que conhecê-la para praticá-la. Pratique a palavra de Deus. Não pense que você poderá dizer: Senhor, eu preguei sermões expositivos em Teu nome. Senhor, eu cantei lindos hinos em Teu nome. Senhor, nunca ninguém equalizou um som para a pregação da Tua palavra como eu. Senhor, nunca ninguém fez isso. Nunca ninguém planejou, organizou e trabalhou num retiro como eu. Senhor, em Teu nome e por Tua causa, você fez muitas atividades, mas o seu eu não se quebrou. A sua vontade não foi renunciada. Você fez o seu querer e não o querer de Deus. Então, peça a Deus para andar no centro da vontade dEle, obedecendo. Obedecendo. Tome a cruz e siga Jesus de perto. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos e, diante da palavra de Deus, ore. Ore mesmo. Pergunte se você é um praticante da palavra. Obedecer à vontade de Deus não é simples e não é fácil. Mas o Espírito Santo de Deus nos foi dado. Ele habita em nós. Deus resiste aos soberbos, aos que dizem: eu sou forte, eu obedeço. Mas Ele concede graça aos humildes, àqueles que dizem: Senhor, dá-me forças para obedecer. O Senhor diz: perdoe 70 vezes 7. Eu não perdoo ninguém. Uma vez uma pessoa me disse: eu não perdoo. A vontade de Deus é que eu perdoe. Mas se eu digo eu não perdoo, eu estou fazendo a minha vontade e não a vontade de Deus. É fácil perdoar? Todo mundo aqui sabe que não. É uma das coisas mais difíceis da vida é perdoar. Mas a vontade de Deus é que eu perdoe quem me feriu e quem me ofendeu. Até mesmo quem me traiu. Então, vamos viver em obediência à vontade de Deus. Não é simples e não é fácil, o caminho é estreito. O caminho é apertado. A vontade de Deus é elevada, moralmente exigente, mas o poder do Espírito Santo na nossa vida é maior ainda. A graça é derramada para capacitar, para obedecer. Então, andando no Espírito, nós não satisfaremos o nosso eu, mas satisfaremos a vontade de nosso Pai Celeste. Ore agora. Se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, confesse, peça perdão, entregue-se, converta-se nessa noite, entregue sua vida de verdade, para valer. Não brinque mais de ser crente, não brinque mais de igreja. A vontade de Deus é coisa muito séria. Renda-se ao Senhor nesta noite.